Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dênio Costa. O nosso bate-papo de hoje é sobre filtro passivo. Vamos analisar apenas um capacitor ligado em série com um alto-falante. Utilizei um alto-falante suspenso, um pequeno alto-falante com impedância de 8 ohms. Esse alto-falante não estava numa caixa acústica, estava no ar. E fiz a medição deste alto-falante. Depois equalizei essa curva para obter uma linearidade maior para que nós pudéssemos fazer uma análise comparativa deste alto-falante com e sem o capacitor. Para nós fazermos o cálculo de qual capacitor utilizar, nós aplicamos a seguinte fórmula. A frequência é igual a 1 dividido por 2πRC, onde R é o valor da impedância do alto-falante, no caso aqui 8 ohms, e C o valor do capacitor, que eu vou utilizar um capacitor de 10 microfarads. Se você quiser saber o valor do capacitor e não a frequência, basta inverter o C com o F. Aí o valor do capacitor vai ser 1 dividido por 2πRF. E aí você vai chegar no valor do capacitor para a frequência desejada. No caso desse capacitor de 10 microfarads, nós chegamos numa frequência de 1989 Hz. Então, nós aplicamos o capacitor em série com o alto-falante e saímos da curva vermelha, que era a curva equalizada desse alto-falante no modo full range, e chegamos na curva azul, que tem essa pendência, esse roll-off de baixas frequências. Portanto, um capacitor em série vai provocar um filtro do tipo high pass. Depois eu peguei essa curva do alto-falante filtrado e elevei 3 dB para poder achar o ponto da frequência de corte. E neste momento nós chegamos na interseção entre as duas curvas na frequência de 1970 Hz. Ali tinha uma interação entre eles. Então, o medido que nós tivemos ali foi de 1970 Hz e o calculado 1989 Hz. Muito próximo, um valor muito próximo, que daria uma diferença de um capacitor aí de 10 microfarads para 10,09. Os capacitores têm tolerâncias, depende do nível, da qualidade do capacitor adquirido. Então, existem capacitores que são de maior tolerância e capacitores de menor tolerância. Então vai depender da precisão que você quer no circuito. Agora temos aqui as duas curvas, full range equalizada e a curva equalizada, porém com o capacitor. E vimos ali o roll-off neste filtro. Aí apliquei o mesmo filtro, um filtro Butterworth, 6 dB por oitava, porém num gerenciador digital de sistemas, e obtive essa curva azul, essa pendente azul, que é um filtro que vai apresentar uma queda de 6 dB por oitava, que é a curva básica de um capacitor puro colocado numa carga resistiva, como nós acabamos de calcular. Porém, olha que interessante. Na hora que eu coloquei as duas curvas juntas, a do alto-falante com o capacitor e a do gerenciador com o filtro, nós tivemos curvas diferentes. Mas que coisa estranha, será que o cálculo está errado? Não, o cálculo considera um valor da resistência. No caso do alto-falante, ele não é uma carga puramente resistiva. Ele é uma carga que tem componente resistiva, indutiva e capacitiva. E quando nós subimos a frequência, esse alto-falante passa a ter mais características indutivas do que resistivas. E aí ele vai apresentar um filtro no filtro. E aí o que acontece? Quando eu altero o filtro do gerenciador para 12 dB por oitava, veja que ele fica coincidente com a resposta de um único capacitor colocado no alto-falante. Agora, aqui nós não estamos considerando as características de uma caixa acústica. Quando você for desenvolver um filtro, é muito importante considerar as características elétricas do alto-falante, o RLC, mas também a característica da caixa acústica quando esse alto-falante é inserido nela. Por isso que muitas das vezes os filtros são calculados, mas quando colocados em prática numa caixa acústica, precisam ser ajustados, adequados. É isso aí. Um abraço e até breve.